Olá! Antes de dar o tema da aula de hoje, eu gostaria primeiramente de agradecer a todos os inscritos. Nós chegamos à marca aí de 100 inscritos. E eu estou muito feliz de fazer esse canal para os meus alunos, para as pessoas que ainda não me conhecem. Está auxiliando nos estudos por construir aí junto com vocês uma enfermagem teórico-científica e de qualidade, né? Esse canal nada mais é um canal que faz um link direto com a teoria e a prática, né? Então eu espero estar ajudando e fica aí a informação de que se você tiver interesse em algum outro tema, comecei a falar na verdade da parte de eletrocardiografia por ser uma área complexa, que muitos alunos apresentam bastante dificuldades de entender, de conhecer, por ser uma área também da minha especialidade. Mas eu estou aberta aí a novos temas, então se você tem interesse em outros temas, inscreva-se no canal e comente, né? Façam comentários e sugira temas de aula, que na medida do possível, se eu puder ajudar, vai ser um prazer. E para os próximos dias aí a gente vai estar finalizando esse tema de eletrocardiografia e a gente começa outros temas, tá bom? O tema da aula de hoje, então, é taquicardia supraventricular, tá? Ou taquicardia atrial. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Curtam, compartilhem e a gente está aí. Vamos fazer uma enfermagem de qualidade, uma enfermagem baseada realmente em teoria associada à prática, né? Que a gente precisa realmente de uma enfermagem de qualidade, tá bom? Vamos lá então para a aula. Muito bem, então vamos lá, nossa quinta videoaula com o tema de taquicardia paroxística supraventricular. Nome esse encontrado nas literaturas, mas também podemos chamar essa taquicardia de taquicardia atrial. Também não está errado. Então, primeiramente, o que seria a taquicardia paroxística supraventricular? Ela é um transtorno do ritmo que se origina no átrio. Então, nesta região, onde a gente tem os átrios, existe um foco ectópico, tá? Assim como nas demais arritmias, que fica logo acima, né, da bifurcação do feixe de His, ou seja, nessa bifurcação, então, algum local próximo ou na bifurcação do feixe de His, na junção atrioventricular, tá? Nessa junção aqui, envolvendo aí, às vezes ou não, uma via acessória, tá? Então, pode ser que no meio do caminho eu tenha uma condução seguindo por um caminho errado, ou seja, uma via acessória, fazendo com que esse ritmo se encaminhe para uma região ou por uma localização diferente do normal. Quais são os sintomas que o paciente geralmente apresenta quando tem essa arritmia? Então, ele tem palpitações no peito ou no pescoço, desencadeado geralmente aí ou por esforços ou por grandes emoções, ou muitas vezes ela pode acabar sendo desencadeada durante o sono, tá? Uma coisa muito comum também hoje nas pessoas mais jovens é a ocorrência desses sintomas, principalmente por conta do uso de energéticos. Muita gente acaba usando energéticos e durante a utilização desses energéticos, principalmente associado com bebidas alcoólicas, taquicardia supraventricular é uma coisa que vem aparecendo e muito na população jovem, tá? Então, é uma coisa para a gente prestar atenção, principalmente aí quando atende pacientes jovens. O sintoma também ele pode vir acompanhado de ansiedade, dor precordial, sensação de peso no pescoço ou no tórax, fadiga e falta de ar, dispneia. Um sintoma muito observado, né, ao exame físico é a evidência do sinal de Forg. O sinal de Forg, ele é, na verdade, um sintoma que acontece por estase venosa na veia jugular. Essa estase confere ao paciente uma sensação de pulsação no pescoço. É um sinal bem característico. Quais são as características do eletro? Uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto, que vai variar entre 110 e 220 batimentos por minuto. Um QRS estreito, então essa é uma característica muito importante. Nós trabalhamos com algumas dicas. Essa é uma arritmia que geralmente, a grande maioria das vezes, o QRS vai estar estreito, ou seja, dentro do seu padrão de normalidade. Ele não tem a característica de apresentar QRS largos. Ritmo regular, isso é uma outra característica muito comum da taquicardia supraventricular, o ritmo é sempre regular.
E como é que ficam as ondas P? Então, nós temos 3 características. Elas podem estar diferentes do ritmo sinusal, ou seja, às vezes eu vou ter sim a onda P precedendo o QRS, mas ela vai aparecer numa característica diferente do ritmo sinusal. A gente já vai ver como é que isso vai aparecer no eletro. Eu posso ter também a presença do QRS, elas podem então aparecer também dentro do QRS, tá? Não sendo visíveis ao traçado. Então, isso é uma coisa muito comum, taquicardia supraventricular. O paciente, então, às vezes vai fazer o eletro e eu não consigo localizar ondas P's, justamente porque átrio e ventrículo vão contrair quase que ao mesmo tempo, ou se não ao mesmo tempo, né? A ativação dos átrios e do ventrículos acontecem concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, muitas vezes eu não vou conseguir encontrar onda P no meu traçado. E as ondas P podem também aparecer nesses casos após o complexo QRS. Essa é uma outra característica do traçado de taquicardia supraventricular. A presença da onda P após o QRS. A gente já vai ver exemplos e isso vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. Nesse exemplo aqui, né, nós estamos numa derivação V1. Primeira pergunta que eu faço, pensando naquelas 4 perguntinhas, né, voltando aí nas aulas, vocês vão encontrar segunda aula. Então, quem não viu, volte nas aulas para verificar quais são as 4 perguntas que eu devo realizar ao interpretar um eletrocardiograma. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, que é a análise da frequência cardíaca. Pensando nesse traçado, qual é a frequência cardíaca desse paciente? Então, eu vou analisar de uma onda R até a próxima onda R. Eu tenho aí uma frequência de 107 batimentos por minuto, tá? Então, até aí, tudo normal. A frequência está um pouquinho acima de 100, né? Eu teria uma taquicardia. Para saber se isso é normal ou não, eu preciso analisar se existe uma onda P, que é a próxima pergunta. Tem onda P? Eu consigo ver aqui, por exemplo, uma onda P. Então, eu tenho onda P, complexo QRS e uma onda T que está negativa, mas é V1, então tudo bem, ok? Onda P, complexo QRS, onda T, P, QRS e T. Então, na verdade, eu já fiz as próximas perguntas, né? Que é a verificação do complexo QRS. Nós temos QRS presente dentro das características normais e eu tenho relação de P com complexo QRS. Toda vez que eu tenho um P, na sequência eu tenho QRS, tá? Mas vejamos o próximo eletrocardiograma. Nós temos a presença aqui de uma derivação V1 também. Quando eu analiso a frequência cardíaca, a frequência está um pouquinho acima em comparação com o traçado de cima. Então, nós temos aqui uma frequência cardíaca de 187 batimentos e a gente consegue observar que é uma frequência regular, ou seja, todos os complexos QRS estão com a mesma regularidade, ou seja, a frequência cardíaca é regular. E aí, quando eu faço a próxima pergunta, que é a presença de onda P, cadê a onda P aqui? Eu não consigo visualizar, justamente porque olha só aonde que a onda P está se encontrando. Então, se a gente for analisar aqui, antes do QRS eu não tenho onda P nenhuma, depois eu tenho complexo QRS, e tá vendo aqui grudadinho, ó, uma ondinha para cima e vai descendo aqui em direção à onda, a formação da onda T, que é aqui, né? Então, aqui a gente tem a onda T, e aqui nós temos a onda P escondida após o QRS. Isso é uma característica da taquicardia supraventricular. Então, eu não tenho onda P presente antes do QRS, mas ela aparece depois. Então, como é que eu faço para diferenciar isso e conseguir entender a diferença entre taquicardia sinusal e a taquicardia supraventricular? É só pensar que na taquicardia sinusal, que nós tivemos aí na segunda aula, nós temos a presença da onda P normal. Nesse caso, a onda P ela não aparece, então eu não posso chamar isso de taquicardia sinusal. Isso só pode ser uma taquicardia supraventricular, porque o meu QRS ele é estreito, a frequência cardíaca está acima de 100, então isso é uma taquicardia, mas não tenho presença de onda P, ela aparece depois do QRS. Então, isso aqui só pode ser um foco equitópico, mandando estímulo numa frequência mais alta que o nosso sinusal, e é uma situação patológica, ok? Um outro exemplo aqui
nesse traçado, onde eu tenho as 12 derivações, né? Então, todas as derivações, a derivação D2 longo, e aí vamos chamar a atenção aqui para essa derivação, V3, tá? Então, nessa derivação V3, pensando na primeira pergunta, a frequência cardíaca, né, num ritmo regular, é 150 batimentos por minuto, tá? E aí, a próxima pergunta, cadê a onda P? Tem onda P? Então, eu consigo observar que a onda P, ela até aparece, ó, mas essa onda P, ela tá muito grudada ao QRS. A onda P normal, ela tem que ter aquele intervalo PR, né? Aquele espaço que, na verdade, compreende aí o intervalo de tempo para ejeção do sangue do átrio para o ventrículo. Então, nós não conseguimos observar, nós observamos aqui uma onda P grudada junto com o QRS. E isso é uma condição também fora do padrão de normalidade. Então, é bem característico de taquicardia supraventricular. Aqui nós temos um outro exemplo, onde eu tenho, né, um traçado, quando eu analiso a primeira pergunta, que é a frequência. Então, nós temos uma frequência com ritmo regular, ou seja, todos os intervalos R a R são iguais, numa frequência também de 150 batimentos por minuto. Quando eu faço a próxima pergunta, cadê a onda P? Não existe. A onda P aqui não existe. Mas fala assim, mas Kelly, eu estou entendendo que isso aqui parece muito com uma onda P. Então, vamos entender o seguinte. Se isso aqui fosse uma onda P, e aqui eu tenho o complexo QRS, logo após o complexo QRS, eu tenho que ter uma onda T, né? Se isso é uma onda T, cadê a P daqui de novo? Não existe. Então, o que eu sempre costumo comentar em aula. Qual é a única onda que eu tenho certeza que existe? Não é o QRS? O QRS, ele aconteceu, isso eu tenho certeza, porque é a única onda diferente, né? Que se difere totalmente da P e da T. A onda do QRS, ela não representa a contração dos ventrículos? Se eu tenho a contração dos ventrículos, isso eu tenho certeza que aconteceu, porque eu tenho um QRS perfeito, né? Eu tenho a contração dos ventrículos. Então, eu devo ter, na sequência, o relaxamento, porque se o ventrículo contraiu, ele não pode ficar contraído para sempre. Ele tem que relaxar. Então, se eu tenho certeza que ele contraiu, eu tenho que ter certeza que ele vai relaxar em algum momento. Então, isso aqui só pode ser uma onda T, de relaxamento dos ventrículos. Então, o que eu não tenho aqui, realmente, é a onda P. Aonde se encontra a onda P nesse caso? Dentro do QRS, ou seja, ela está acontecendo no mesmo momento em que o ventrículo está contraindo. Esse é o terceiro exemplo que a gente comentou lá, das características eletrocardiográficas, onde a onda P ela vai estar acontecendo e desenhada no mesmo momento do QRS. E como é que a gente trata isso? Então, nós temos o tratamento medicamentoso, e o tratamento medicamentoso ele pode ser feito com antiarrítmicos do tipo amiodarona, que é dado aí na dosagem de 150 a 300 miligramas. Pode ser feito na fase aguda da arritmia, a medicação adenosina, na dosagem de 6, 12 e 18 miligramas, feitas em bolos. Lembrando que essa medicação ela tem uma meia-vida biológica extremamente curta. Então, eu tenho que fazer ela em bolos e logo em seguida eu tenho que fazer um flush de soro fisiológico para empurrar essa medicação rapidamente para o coração para que ela possa ter o seu efeito desejado. Como a meia-vida dela é muito curta, se eu não fizer esse flush empurrando essa medicação para chegar rapidamente ao coração, ela perde o seu efeito no meio do caminho e, na verdade, ela não tem nenhuma eficácia para a arritmia do paciente. O que eu costumo dizer na sala de aula é que a adenosina é como se fosse desligar o disjuntor, né? Ela desliga o disjuntor geral do coração e, como a meia-vida é extremamente curta, rapidamente ela termina a ação dela e ele volta a ter um batimento cardíaco normal, respondendo somente ao nó sinusal. Tá? Essa medicação ela tem um efeito, uma resolução aí de 85% dos casos dessa arritmia. Um outro tipo de medicamento utilizado são os beta-bloqueadores. Aqui eu coloquei como exemplo o metoprolol, 5 miligramas.
E nós temos os bloqueadores de canais de cálcio. Um exemplo aqui que eu dei é o Diltiazem, utilizado aí na dosagem de 0,25 mg por quilo de peso do paciente. Nós também podemos utilizar em casos agudos a massagem do seio carotídeo, tá? Que tem uma eficácia aí de 40% para a resolução dos casos. Lembrando que a massagem do seio carotídeo, ela é um ato médico, tá? Então, ela tem que ser feita pelo médico e não pode ser feito por nós enfermeiros ou técnicos de enfermagem. O paciente, ele tem que estar monitorizado, tá? Sempre monitorizado, com um carrinho de emergência preparado para qualquer ocorrência. E o paciente, ele é acompanhado, está saindo dessa arritmia ou não. Um outro tipo de tratamento é a cardioversão elétrica no modo sincronizado, tá? É muito importante isso é um cuidado específico da enfermagem. Então, ao realizar esse tratamento, é importante que a gente se certifique de que realmente o cardioversor ele está no modo sincronizado, tá? E nós temos a ablação por radiofrequência do foco arritmogênico. A ablação por radiofrequência é um método de tratamento de maneira definitiva que resolve aí de 80% a 95% dos casos. Importante, às vezes, comentar, né, em pacientes, por exemplo, como crianças, quando as crianças apresentam esse sintoma de taquicardia supraventricular, um tratamento bastante comum e utilizado para as crianças é a utilização de banhos frios, tá? Com gelo e compressas geladas, tá? Compressas geladas também resolvem bastante, têm uma boa eficiência para a resolução desses casos. É isso então, gente. A gente vai ficando por aqui. Até uma próxima aula. Lembrando então, para quem gostou, dá o like, tá? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Não esquecendo de acionar aí o sininho para você ficar sabendo das próximas aulas postadas aí no YouTube, tá? Obrigada mais uma vez aí aos 100 inscritos. Espero compartilhar aí com vocês e dividir um pouquinho do meu conhecimento. E quem gostou, façam os seus comentários, solicitem aulas de interesse, que assim que possível a gente vai gravando, tá bom? Até a próxima, gente!